Bom, então vamos iniciar aí. Boa noite, então, aí, Marcos. A gente então vai iniciar essa unidade circular, né? A última do módulo, né? Que é manutenção do sistema de controle e acionamentos eletromecânicos. Então, eu vou falar da situação de aprendizagem 1, né? E os conhecimentos que vão ser pertinentes aí para vocês realizarem essa sala. Ok? Só antes de iniciar, pessoal, vamos só passar um vídeo aqui, motivacional da indústria, a gente inicia logo em seguida. Só um minutinho. Vamos lá, pessoal, compartilhar aqui e a gente inicia logo em seguida, então. Bom, vamos lá. Todo mundo já viu um giz de cera pelo menos uma vez na vida, eu tenho certeza disso. A empresa conseguiu fazer de seu produto um verdadeiro culto. Eu quero que você veja o processo realmente agradável de produção desses lápis. O processo começa com a mistura de parafina, pigmentos de cor e outros ingredientes. A composição exata da mistura para fazer esse giz de cera é intencionalmente mantida em sigilo pelos fabricantes. A mistura é despejada em uma máquina de modelagem giratória. Após a cera esfriar, o resto da parte superior é cuidadosamente cortado, e os lápis moldados são retirados dos moldes por um mecanismo hidráulico. Depois disso, é só passar os lápis modelados para o compartimento de embalagem, onde eles são embalados. Em apenas um minuto, essa fábrica pode produzir 8.500 lápis de cera novos em folha. São 13,5 milhões de lápis por dia, ou cerca de 5 bilhões de lápis por ano. Só falta encontrar tanta gente disposta a aprender a pintar com lápis de cera. Pessoal, então vamos iniciar aqui, deixa eu só fechar aqui. Compartilhar. Então, o título da situação de aprendizagem é dispositivo pneumático. Quer falar alguma coisa, Marcos? Quer falar alguma coisa, Marcos? Eu posso prosseguir. Levantou a mão? Se você puder falar aí no chat aí. Bom, então vamos lá. Então chama de dispositivo pneumático que não funciona, né? Vamos só ler aqui e ver o que se pede, certo? Vamos lá. Bom dia, Roberto. Como estão funcionando o dispositivo pneumático? Ó, Carlos, não tem boas notícias referentes ao novo dispositivo que compramos. O dispositivo ainda continua com problemas no startup? Sim, irá gerar mais atrasos no cronograma. Já liguei para a empresa e me informaram que o técnico irá levar 2 dias para chegar. E para não atrasar mais, podemos usar um dos técnicos da empresa. Bom, mas eles vão manter a garantia do dispositivo? Sim, a empresa não se opôs. Você pode informar o setor de manutenção e levar os esquemas pneumáticos do dispositivo, certo? Levarei a lei do esquema pneumático do dispositivo, programa de funcionamento para auxiliar o técnico. Muito bem, não esqueça de pedir ao técnico para que faça, então, uma descrição completa dos componentes e dos circuitos. Sim, assim que o técnico da empresa chegar, estará tudo registrado. Isso mesmo. Solicite também que destaque os pontos falhos. Certo, darei as instruções solicitadas por você ao técnico. Bom, Roberto, como estão os registros do dispositivo? Muito bem, Carlos. Solicitei ao técnico um relatório completo com os defeitos, causas e o que foi realizado para eliminar os defeitos. Ótimo. Sim, já temos tudo documentado e registrado. Sim, temos como registro os relatórios técnicos do equipamento. Bom, pessoal, então o que a gente tem aí como primeira etapa, em um arquivo eletrônico de apresentação, vocês vão apresentar a interpretação e a análise da sequência lógica de funcionamento do circuito pneumático. Então, eu tenho aqui o circuito, né? Professor, agora você está me escutando? Sim, estou te ouvindo. É porque eu tive que sair do computador, entrar no celular aqui, porque no computador não está querendo aparecer o áudio para mim falar com você, não. Ah, não. Continuar aí. Bem, mas você queria falar alguma coisa, Marcos? Tá tudo certo? Não, era só para falar mesmo que não estava dando para mim falar. Aí eu não entendi. Pelo celular. Bom, então vamos lá. O que vai ser a primeira etapa dessa situação de aprendizagem? Vocês vão pegar esse circuito aqui, ó,
e vão fazer a análise dele e o funcionamento. Qual é a lógica de funcionamento dele aqui de acionamento dos dispositivos, né? Então, aqui, pessoal, vocês podem visualizar isso aqui de forma linear, né, mesmo. Então, vem por aqui, aciona aqui essa válvula 1.2, pivota 0.1. Vocês podem fazer de forma visual ou pelo Fluid Sim. Se não tiver o Fluid Sim aqui, pessoal, até amanhã no máximo eu disponibilizo para vocês aí, certo? Vocês podem montar isso no simulador, né, do Fluid Sim. A gente tem a versão aqui para estudante, né? A gente disponibiliza no AVA para vocês aí. Aí vocês podem utilizar aí o programa. Aí vocês podem fazer a montagem para verificar como funciona. Ou também pode fazer de forma linear. Se você já tem uma familiaridade aqui de visualmente ver como funciona, também pode, certo? Então essa aqui é a primeira parte, ok? Aqui eu tenho um arquivo, ó, então justamente para vocês abrirem ele no FluidSim, né? Deixa eu só abrir ele aqui, ó. Deixa eu só abrir, deixa eu fechar aqui, ó. Então, esse FluidSim aqui, pessoal, não é o que eu vou disponibilizar para vocês. A versão educacional é uma versão 4. Essa aqui é própria do Senai, eu não consigo disponibilizar, né? Porque, obviamente, é questão de licença. Deixa eu só mostrar então aqui, ó. Então vamos lá, deixa eu abrir, fazer um file aqui. Deixa eu só abrir, vou abrir aqui em área de trabalho. Aí aqui, ó, como já tem aberto, eu já vou fazer a simulação, né? Então vem aqui e simula. Ó, então eu sei que lá, ó, A avança, B avança e recua, C avança e recua e A. Então, aí aqui então a gente consegue ver qual é o funcionamento, né? Para ver o funcionamento a gente vê então aqui, a gente pode vir aqui, ó, de forma. A gente pode vir então aqui, ó, ver um passo a passo, ó, single step, ó, tá vendo? Aí ele mostra meio de forma mais aqui, ó. Então aqui essa é a segunda, ou senão esse aqui, ó. Então aqui ele dá um detalhe de funcionamento, ok? Alguma dúvida, né, com relação a essa primeira parte aí, Marcos? Ok? Não, essa daí eu não tô com dúvida, não. Daí tá tranquilo. Beleza. Então, a segunda etapa, vocês vão fazer a identificação dos componentes utilizados no circuito pneumático do anexo 1. Então, aqui a gente tem esse em PDF, mas nessa parte aqui, ó, na situação de aprendizagem, tem aqui, ó, os anexos e a versão aqui, ó, em Word, ó. Então, aqui a gente tem ele em Word, vocês podem fazer a descrição. E é basicamente, né, fazer a descrição do componente. Então, por exemplo, não, aqui não tem, deixa eu só. Então, por exemplo, aqui, ó, Hein, 1.0 é um cilindro de duplação, né? Esse aqui, hein, 1.0, professor? pode falar. Hein, eu fiz esse daí, eu fiz lá, eu coloquei lá. Aí Ah, até que o senhor foi, deu só 7 lá, porque eu não coloquei, não descrevi o funcionamento. isso, é só descrever. Você me mandou a mensagem, eu ainda vou fazer a Isso. correção, viu, mano? Eu peguei e eu coloquei lá. Depois você dá uma olhadinha lá para ver se está correto. Não, tudo bem, eu vou dar. Aí, então, essa é a segunda parte, fazer a descrição, ok? A terceira etapa, ela vai ser feita no presencial, certo? No presencial, então, o professor ele vai passar aquele circuito com um defeito. Obviamente, vocês não vão saber de prontidão, vocês vão analisar o circuito lá e vai verificar que ele vai dar uma inconsistência, seja olhando visualmente ou fazendo a simulação no FluidSim, né? Aí lá vocês vão verificar e fazer as devidas correções. Obviamente, também vocês vão fazer isso na bancadinha didática, né? Isso vai ser feito no presencial, né?
E a quarta etapa, né, vocês vão fazer um relatório sobre o circuito pneumático, descrevendo os defeitos e as causas, além do que foi realizado para eliminar os defeitos. Então, isso aqui seria um relato de aula com relação ao que foi feito na etapa 3, né? Então, vocês vão colocar lá, certo? É um relato de aula. Bom, pessoal, então o que que a gente precisa para a gente entender um conhecimento para a gente fazer essa situação de aprendizagem? Então, como a gente tem que fazer uma leitura do esquema pneumático, né? Então a gente precisa ter uma boa leitura, né? Uma interpretação de documentação técnica, né? Então a gente tem que saber interpretar as informações contidas nesses documentos, né? No caso aí específico, esse esquema pneumático. E a gente também precisa avaliar a integridade e funcionamento do equipamento, né? Ver se não tem nenhuma coisa anormal, né? E os circuitos pneumáticos, a gente bem sabe, né, pessoal, tem uma ampla gama de aplicação na automação dos processos industriais de produção. Então, o técnico responsável pela manutenção desses equipamentos, então, tem que ter conhecimento para interpretar as informações e resolver os problemas que surgem nos equipamentos. E, se necessário, saber, então, como registrar as informações obtidas durante a execução da manutenção. Então, todo equipamento instalado em um parque fabril, pessoal, tem que ter a documentação completa, né, para consulta pelos profissionais da manutenção, os operadores, engenheiros e qualquer outra pessoa que necessitar de alguma informação em frente ao equipamento. Então, faz parte da documentação os manuais, né, que é feito pelo fabricante, né. Então, eles vão ter informações voltadas para facilitar a instalação, operação e manutenção de equipamento, evitando, então, as falhas pelos erros técnicos. Essas falhas, né, podem ser originadas por erro de instalação, montagem do equipamento, erro no ajuste ou na operação, entre outros, né. O outro documentação é a chamada instrução técnica, que é justamente o conjunto de procedimentos que orientam o usuário a configurar ou instalar um equipamento e vai servir de base para a manutenção preventiva ou preditiva de um equipamento. E não, geralmente está incluída nos manuais, né. E os esquemas, né, que aí são os esquemas elétricos, pneumáticos, hidráulicos, circuitos que compõem equipamento. Vão ser de extrema importância para a equipe de manutenção, né, por fornecer, então, informações sobre os componentes utilizados, funcionamento e auxiliar, então, na identificação dos componentes instalados no equipamento e seus devidos registros, né. Bom, então, os documentos, né, pessoal, eles vão ser importantes para realizar, então, as atividades da forma correta e segura, né. E essa documentação, ela é exigida pela NR12, né, que é a parte que trata a norma regulamentadora que trata de segurança no trabalho em máquinas e equipamento. Em que o item 12.128, ele vai apresentar, então, os manuais das máquinas e equipamentos fabricados ou importados a partir, então, da vigência da norma, e tem que ter, no mínimo, as seguintes informações. Então, é a razão social, CNPJ, endereço do fabricante ou importador, o tipo, modelo e capacidade, o número de série ou número de identificação e ano de fabricação, as normas observadas para o projeto e construção da máquina do equipamento, descrição detalhada da máquina, do equipamento e seus acessórios, os diagramas, né, inclusive circuitos elétricos, em especial a representação esquemática das funções de segurança, a definição da utilização prevista para a máquina e equipamento, os riscos a que estão expostos os usuários com as respectivas avaliações quantitativas de emissões geradas pela máquina ou equipamento em sua capacidade máxima de utilização, definição e das medidas de segurança existentes e daquelas a serem adotadas pelos usuários, as especificações e limitações técnicas para utilização com segurança, os riscos que podem resultar de adulteração ou supressão de proteções e dispositivos de segurança, os riscos que podem resultar de utilizações diferentes daquelas previstas no projeto, os procedimentos para a utilização da máquina ou equipamento com segurança, a periodicidade e procedimento e periodicidade para inspeção e manutenção, os procedimentos a serem adotados em situações de emergência e a indicação da vida útil da máquina, do equipamento e dos componentes relacionados com a segurança. Ou seja, pessoal, a NR12, né, então ela exige tudo isso aqui para fazer parte da documentação técnica de uma máquina. Então, cada máquina, no mínimo, tem que apresentar essas informações, certo? Para justamente configurar a parte de segurança. Bom, então, né, pessoal,
uma pergunta, né? Qual você seria capaz de realizar uma manutenção, operação, instalação de equipamento contendo vários dispositivos elétricos, pneumáticos ou hidráulicos, sem ter em mãos a documentação desse equipamento, como manual, esquema elétrico, esquema pneumático ou hidráulico? Né? Ou seja, vocês mesmo tendo uma ampla experiência, uma ampla expertise, conseguiriam fazer então essa intervenção de forma assim tão segura e confiante, né? Não, né, pessoal? A gente precisa, sem também, a gente conseguiria fazer essa intervenção sem um manual, um esquema elétrico, um pneumático? Não, né? Ou se fosse necessário comprar uma peça de reposição, como solicitar sua aquisição sem possuir a lista de peças do equipamento? Ou seja, dependendo da peça, como é que eu vou fazer, qual que é ela especificamente, sem a necessidade, por exemplo, de uma vista explodida, né? Bom, então é importante, né, pessoal, a gente ter essa documentação desses equipamentos, além de a gente sempre consultá-los antes de realizar, então, qualquer intervenção no equipamento. Também é importante, né, pessoal, adquirir um equipamento novo e exigir a entrega de toda a documentação pertencente ao equipamento. Então, esses cuidados vão facilitar a manutenção e reduzir o tempo de parada. Então, assim, a gente pode ver, então, a parte aí, né, do esquema pneumático, né, com os componentes, né, o que é cada um dos componentes. E a designação, né, as tags com as descrições, né? Bom, então o esquema, né, pessoal, ou um diagrama através da simbologia gráfica, ela vai representar então a localização e a ligação de diversos componentes de automação, sejam eles elétricos, pneumáticos ou hidráulicos. Então toda simbologia, né, pessoal, que é utilizada para representar componentes de automação, são baseados em normas, né? E a gente sabe, né, que no Brasil o órgão responsável pela publicação das normas é a ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Para simbologia de componente de automação, a gente usa então a NBR, a IEC 60617. Já para simbologia de componentes hidráulicos e pneumáticos, a gente utiliza a NBR 8897. Além das normas ABNT, né, pessoal, a gente também utiliza as normas internacionais, a ISO e a DIN, que também podem ser empregadas. A ABNT, pessoal, nada mais é que é baseado nessas normas internacionais, principalmente a ISO e a DIN, né? A ISO americana e a DIN alemã, né? Então, a utilização aí de simbologia em esquemas elétricos, pneumáticos ou hidráulicos vai também auxiliar no entendimento do funcionamento de um equipamento e também quais componentes são utilizados, né? Então, por exemplo, esse exemplo aqui, ó, quando a gente então aciona a válvula de 3 duas vias, que no esquema está identificado como 1.2, né, o ar fluirá então através do orifício 1 para o 2, pilotando a válvula 5 duas vias, então deslocando o carretel para a direita, né, ou seja, vai deslocar para a direita, né. Então o fluxo de ar será dirigido para a câmara traseira do cilindro através do orifício 1 para 4, né, ou seja, depois aqui vai do 1 para 4, né. Então muda para cá o estado, né? Então, ou seja, ele vai vir aqui de 1, então ele vai fazer isso aqui para 4, né? Então, fazendo a haste avançar. Ao atingir o final de curso do cilindro, a haste então irá acionar, né? Então aqui, ó, ele aciona o fim de curso 1.3, né? Da segunda válvula 3 duas vias, com que o ar flui então através da válvula do orifício 1 para 2, então ele vai pilotar 5 duas vias e deslocando então o carretel para a esquerda. Então agora ele vai voltar para esse estado aqui, ó, e deslocando. Então, agora o fluxo de ar irá fluir do 1 para o 2, fazendo com que a haste, então, retorne, né? Ou seja, então tá aqui, ele vai empurrar o ar para recuar, né? Ou seja, então isso aqui eu fiz uma interpretação do meu esquema ali, no meu esquema simples ali, pneumático. Bom, além de fazer isso de forma visual, né, pessoal, como eu falei, a gente também utiliza o software de simulação de circuitos pneumáticos, sendo o mais famoso aí o Fluid Sim. A gente sabe que tem um CAD Simu e também tem o Automation Studio. Tem outros também, mas esses são os mais utilizados, né? Então a gente utiliza eles aí para melhorar então a interpretação, para poder visualizar o movimento, por exemplo, do meu circuito, né? Bom, e também, né, pessoal, o software também, ele não serve só para auxiliar na interpretação, né? Ele também auxilia na manutenção, né?
Supõe então que o equipamento estava funcionando, então após a parada do almoço, o operador ao acionar o cilindro 1.0 não avança, né? Então a gente sabe que é necessário uma válvula. Se essa máquina possui 12 válvulas, vários botões, você perderia muito tempo ter que analisar todas as válvulas e todos os botões. Assim, então qual deles poderia ser o problema, né? Então, ou seja, se a gente tem várias botoeiras ali, a gente pode se perder e também, tá vendo? A válvula aqui vai estar trancada, né? Aí, ó, tô com o cilindro trancado. Então, para consultar o diagrama pneumático, a gente verificaria então que somente alguns componentes poderiam estar causando a falha. Então, sendo assim necessário, somente verificar os componentes que estivessem interligados então com o cilindro 1.0, as válvulas 1.1, 1.2, 1.3 ou POP 1.0. Então, por exemplo, vamos analisar agora cada possível defeito e as prováveis soluções, né? Então, no caso da pressão de ar ausente, o primeiro item que se deve verificar, então, é o manômetro, né? Para a gente verificar aí a diferença de pressão, né? Se o mesmo estiver marcando valor de pressão zero, então identifica que a entrada de ar está fechada, ou seja, não está passando ar ali. Então, no caso, a gente abre o registro de entrada de ar ou regular a pressão de entrada através de um regulador de pressão, né? Como a gente tem aqui, né? Bom, então nesse caso aí, né, pessoal, a gente pode ter o seguinte defeito. Então, o orifício 2 aqui, né, naquele exemplo, obviamente, né, o orifício 2, né, válvula botão conectado no lado oposto da válvula 5 duas vias, a pressão de ar conectada no orifício 3, né, da válvula rolete, pressão de ar conectada no orifício 3, válvula 5 duas vias. Então, a verificação das ligações, então, é de forma visual, né, ou seja, eu tenho que verificar isso visualmente, tenho que ter esse conhecimento para poder fazer esse discernimento. E no esquema pneumático apresentado então, anteriormente, então, a gente está indicando que existe uma tubulação conectando o orifício 2 da válvula do botão orifício 1.4, né, da válvula 5 duas vias, né? Ou seja, eu preciso verificar então se está da forma correta aqui, né? Então, numeração do corpo justamente para identificar o orifício de conexão, né? Então, aqui eu tenho a simbologia, aqui eu tenho ele fisicamente, né? Bom, então no caso de válvula trancada, ela pode estar recebendo sinal de comando de movimentar, mas internamente o carretel, né, responsável pelo direcionamento do fluxo de ar, está trancado, né? Ou seja, mesmo tendo sinal ali via o fluxo de ar, ele pode estar travado. Então a maioria das válvulas possui um funcionamento manual para teste. Sujeiras no ar comprimido também, né, ou pedaço de borracha das vedações, também bem como falta de lubrificação, são também os principais motivos aí para se trancar as válvulas, né? Bom, então no caso aí de cilindro trancado também, né, pessoal, a gente também pode verificar que o mesmo possui movimento de avanço e recuo livre, puxando manualmente a haste do cilindro. Pode-se também aplicar pressão de ar nos orifícios do cilindro, né, ou seja, meio que já forma direta para verificar também seus movimentos. Para verificar, obviamente, se não tem nenhum travamento ali, né? E as causas para esse cilindro estar trancado pode ser, então, falta de lubrificação, gachetas ou O-rings danificados, ou a haste torta, né? O cilindro também pode não avançar devido ao vazamento de ar interno, ou seja, não dá pressão suficiente para ele poder se deslocar, né? E para a gente saber se esse cilindro está com vazamento interno, a gente aplica então pressão de um dos lados do cilindro para verificar se não tem vazamento do lado oposto, né? Se tiver vazamento do lado oposto, a gente não tem pressão para fazer o deslocamento do cilindro. E outro também item importante que a gente tem que observar nos equipamentos, né, pessoal, são os que possuem reguladores de vazão, também verificar se não estão totalmente fechados, né? Que eles também têm regulagem, né? Se eles estiver totalmente fechados, o ar também então não flui corretamente. O cilindro então não se movimenta como deveria, né? Também outra causa de defeito de circuitos pneumáticos, né, é a sujeira, né, são as partículas suspensas no ar, ou seja, o elemento de filtragem não está deixando o meu ar totalmente limpo ali para passar no meu circuito pneumático, né? Então, isso vai trancar as válvulas e danificar os cilindros, né? Então, por isso a importância dos filtros, né? E também a troca dele de forma regular, né? Justamente ter a garantia de um ar limpo, né? No circuito de ar comprimido, né? Vai ter, então, contaminantes suficientes para justamente provocar essa obstrução de orifícios de equipamentos pneumáticos.
Então, esses contaminantes vão provocar também desgaste nas vedações, erosão em componentes do circuito, reduzir a eficiência das ferramentas pneumáticas, né? Então, a gente tem muitas ferramentas aí, tipo parafusadeiras e outras aí, danificar também os produtos acabados. Então, com isso, né, pessoal, a gente tem desperdício de matéria-prima, de tempo e aumento nos custos de manutenção, né? E nos circuitos de ar comprimido, além das partículas sólidas, também a gente vai ter também água e óleo, né, como contaminantes, que vai também causar grandes problemas aí, no meu sistema pneumático, né? E então, né, pessoal, as partículas sólidas também presentes no ar vai fazer com que a válvula também não funcione. Então, nesse caso, eu preciso fazer uma limpeza interna da válvula, né? Bom, e também, né, muitas vezes, como o circuito pneumático também não funciona, também está com defeito, né? Então, pode ser uma mola quebrada, um diafragma perfurado, né, um caetel trancado ou os O-rings danificados. Então, a gente precisa fazer uma revisão e substituição das peças defeituosas, também necessidade de trocar a válvula por inteiro, né? Então, um simples reparo aí pode fazer minha válvula funcionar normalmente, né? E fazer também, obviamente, como procedimento, né, a gente faz a troca das peças, a gente faz um registro, né, em um relatório específico. Bom, então, após a realização de manutenção corretiva em equipamento, né, pessoal, a gente precisa, então, né, isso é um procedimento padrão, né, na indústria moderna, a gente precisa adotar, então, como procedimento o preenchimento de um relatório de avaria, né, justamente para gerar um prontuário daquilo que foi feito, né, de uma intervenção. É justamente, né, o objetivo desse relatório, a gente fazer, então, prevenir novas avarias, né? Então, uma forma que a gente faça uma análise de causa raiz, né? É, a gente, pessoal, minha palavra, a gente sugere, né? A gente sugere, então, recomendações para não se ter esse problema novamente, né? Para não gere o mesmo problema e não dê a mesma intervenção, né? Então, a gente propõe, então, modificação nesse projeto da máquina, para evitar que o problema volte a se repetir, né? Então, aí a gente tem um relatório aí padrão de avaria, não necessariamente esse mesmo padrão aqui, né? Mas basicamente tem que conter a unidade, né? Qual é a unidade, o equipamento, qual é o conjunto, seu subconjunto, a data, né? Que foi feita essa intervenção, a natureza da avaria, né? O que que acontece essa avaria, qual foi a causa mesmo dessa avaria e a sugestão aí, né? Recomendação para que isso então não volte a ocorrer, né? Então, como falei aí, né, pessoal, a gente tem que preencher, então, o campo unidade ou área onde o equipamento está localizado, preencher o campo equipamento com o nome e código do equipamento, né, a tag, preencher o campo conjunto com o nome ou código, o subconjunto também com o nome ou código, o campo data com data de ocorrência, preencher o campo da natureza da avaria, geralmente com código, né, cada empresa, então, vai gerar essa codificação aí de avaria e relatar a ocorrência, preencher o campo causa da avaria também com seu devido código e relatar a causa fundamental, né? E preencher o campo sugestão para indicar, então, alguma providência ou até uma modificação do projeto, né? Então, por exemplo, aí uma unidade retífica, o equipamento é uma retífica 02, um conjunto, ela faz parte da mesa retífica. E aí, qual o seu subconjunto? Dispositivo de fixação de pés. Intervenção feita no dia 20 de fevereiro de 2014. Qual é a natureza dessa minha avaria? O cilindro pneumático 2 não avança. Qual que é a causa dessa avaria? Foi causada aí por entrada de ar comprimido da válvula rolete A1, conectado no orifício 3 da válvula, sendo correto, então, a conexão no orifício 1 da válvula, ou seja, foi feita uma conexão errada, né? Bom, então, com isso, né, pessoal, como eu falei nessa parte do relatório, os códigos, né, muitas empresas, então, adotam esses códigos para justamente identificar a natureza e as causas da avaria, justamente para não ficar, se já tem a natureza ali, já tem um código de natureza e um código de causa, né? Então, a gente tem um exemplo aí de deslocamento do equipamento com seu respectivo óbvio, uma causa de introdução de líquidos gordurosos exteriores do equipamento com seu respectivo código, né? Ou seja, eu tenho códigos para a natureza de avaria e para as causas de avaria, né? E aqui pode ser, aqui é só um exemplo, né, pessoal? Pode ter aí N outros aí, né? Bom, então aqui, né, pessoal,
são exercícios de passagem aí, né, para fixar o conhecimento. Até aqui está tudo certo? Tem alguma dúvida aí, algum questionamento, Marcos? Tudo ok? Não, tá tudo tranquilo. Tudo certo? Então, prosseguindo aí, né, pessoal? Depois aí. Bom, então, então é isso, pessoal. Quer falar alguma coisa, Marcos? Tudo certo? É só a questão lá daquele fórum lá. Então, no caso, a gente vai fazer atividade na aula presencial. O problema é que a gente pegar, a gente vai ter que entrar e fazer um relatório para mandar. Isso, não, mas é da situação de aprendizagem 1. O fórum é relativo à situação de aprendizagem 2. No Então, caso, mas o relatório, não, o relatório, lá desculpa, no pô. fórum, quando você entra lá fala assim que tem que, tipo assim, um colega seu vai montar um circuito, aí você vai ver ali algum problema e vai fazer um fórum relatando o problema que teve, né, não? Isso, não, mas esse aí, o Marcos, é relativo à situação de aprendizagem 2. Isso não tem nada a ver com a situação de aprendizagem 1. Que também essa aula presencial também, relativa à situação de aprendizagem 1 também, não tem nada a ver com esse fórum, certo? Esse fórum, ele vai ser relativo ao segundo momento presencial, certo? Esse que vocês vão fazer aí é do sistema pneumático, vai ser feito na primeira aula. Esse do fórum de discussão é relativo à situação de aprendizagem 2, que é relativo também à segunda aula presencial, correto? Porque o que vai, por exemplo, a segunda aula, só vou dar só uma adiantada rápida aqui, não vou abordar ela aqui agora. O que vem a ser a segunda aula presencial? A segunda aula presencial é um controle, né, um sistema feito em CLP de controle de nível de cisterna, né, de nível de água, né, onde tem um nível de alto e baixo, né, nível baixo, nível alto, e ele vai ter um sistema que conta manobras de um contator e um outro que tem um fluxostat, né, ou seja, um aparelhinho ali que determina se tem variação de fluxo. Por exemplo, para ver se tem vazamento. Se tem vazamento, ele aciona uma sirene e desliga o sistema, né? Ou seja, então são dois programas, um para determinar essa quantidade de manobras e o outro do fluxostat. E então então dois programinhas em CLP que vocês vão verificar lá qual é o correto, para implementar da forma correta, certo? Aí, a partir dessa aula, aí sim vocês fazem a discussão no fórum da discussão de aprendizagem, da situação de aprendizagem 2. Essa situação de aprendizagem 1 é meramente essa parte pneumática, correto? Aí não tem nada a ver, vocês não vão fazer nada com o fórum relativo à situação de aprendizagem, certo? Não, tranquilo. Aí Tranquilo. é só relativo à situação de aprendizagem 2. Tem mais alguma dúvida? Não. Era só isso mesmo. É isso mesmo? Bom, então eu vou finalizar aqui por hoje, Marcos. Se tiver alguma dúvida ou um questionamento, não deixe de procurar, ok? Estou aqui para ajudar vocês aí, se for necessário, se for preciso. Vou desejar a você uma boa noite, não, e fique com Deus e até a próxima. Eu também. Tá?